O mundo não precisa da sua perfeição, mas da sua presença. Imagine um viajante com o mapa da vida nas mãos. Ele traçou rotas, marcou destinos, estudou os perigos do caminho. Tudo está pronto, menos ele. Então espera. Espera por um pressentimento, um sinal, uma certeza interna de que agora sim, está completamente preparado para partir. Ele espera, até que o tempo o ultrapassa. É exatamente assim que muitos vivem. Confundem preparação com paralisia. Vivem ensaiando o que jamais se atrevem a viver. Estão convencidos de que precisam se tornar melhores antes de agir. Mais confiantes, mais seguros, mais capacitados. Mas essa espera disfarçada de sabedoria é muitas vezes só medo. Um medo sutil, elegante, domesticado, mas ainda assim medo. O estoicismo nos oferece um espelho para olhar esse medo nos olhos. Epicteto dizia: se você deseja melhorar, prepare-se para ser ridicularizado. Não porque o mundo seja cruel, mas porque o caminho do crescimento é visível, imperfeito, desconfortável. E muitos preferem parecer prontos do que realmente se tornarem prontos. Mas o mundo não precisa da sua aparência de prontidão. Ele precisa da sua presença real. Você já reparou como as grandes mudanças da sua vida quase nunca aconteceram quando você se sentia preparado? Elas vieram no susto, na urgência, na vulnerabilidade. Você foi jogado ao mar e aprendeu a nadar. Não porque queria, mas porque precisou. E talvez, só talvez, tenha sido isso que te fez crescer. Esperar estar pronto é como exigir que o sol apareça só quando você se sentir aquecido. É inverter a lógica da vida. É o movimento que aquece. É a ação que clareia. É a decisão que transforma. O que muitos chamam de perfeccionismo é, na verdade, uma tentativa de evitar o julgamento. Pensam: se eu entregar quando estiver perfeito, ninguém vai me criticar. Mas isso é ilusão. Sempre haverá quem critique. Sempre haverá quem não entenda, quem distorça, quem rejeite. E tudo bem. Você não vive para agradar. Você vive para ser inteiro. Inteiro, ainda que imperfeito. Inteiro, mesmo com medo. Inteiro, mesmo sem controle de tudo. E é aí que entra o estoicismo. Ele não pede que você esteja imune ao erro, mas que esteja disposto a caminhar mesmo sabendo que vai tropeçar. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escrevia todas as manhãs para se lembrar de que ele também tinha medo, cansaço, raiva. Mas que mesmo assim, ele agia. Estar presente é reconhecer: eu não sei tudo, mas sei o suficiente para dar o próximo passo. E quando você age com essa sinceridade, algo muda. Sua mente entende que não é preciso vencer todas as batalhas internas para começar. Você para de negociar com seus medos e começa a construir com o que tem. Sua insegurança, ao ser enfrentada, perde o poder. Sua dúvida, ao ser exposta, se dissolve na ação. Repare nas pessoas que te inspiram. Não são as perfeitas. São as corajosas. As que erram, corrigem, tentam de novo. As que agem mesmo tremendo. As que falam mesmo com a voz embargada. Essas pessoas não esperaram sentir segurança. Elas decidiram agir apesar da insegurança. Porque a verdade é: você não precisa se sentir pronto para começar. Você precisa começar para um dia, talvez, se sentir pronto. É no fazer que nasce a força. É na queda que se aprende equilíbrio. É no agora que se constrói o depois. Então pare de se esconder atrás do "ainda não é o momento". Esse momento é uma invenção da mente assustada. O agora sim é real. E ele já está batendo na sua porta. Você vai abrir? O medo veste muitas máscaras, mas você só precisa tirá-la uma vez. O medo é um artista disfarçado. Ele nunca entra em cena com seu verdadeiro nome. Não se apresenta como o vilão que sabota suas decisões. Em vez disso, se veste de prudência, cautela, maturidade. Se faz de conselheiro, quando na verdade é carcereiro. Ele não diz "não faça", ele diz "ainda não é o momento". Ele não te impede com gritos, mas com silêncios prolongados, com justificativas razoáveis, com raciocínios bem embasados sobre por que agora não é uma boa ideia começar. E você acredita. Acredita porque é mais confortável se esconder atrás do argumento do preparo do que encarar o espelho nu da própria hesitação. Quantas vezes você adiou o que sabia no fundo que precisava fazer? Quantos sonhos foram colocados na prateleira mais alta da sua mente com a etiqueta "quando eu estiver pronto"? Essa promessa vaga de um depois que nunca chega é o disfarce mais bem-sucedido do medo. E a verdade, dura, mas libertadora,
é que você talvez nunca se sinta completamente pronto. Porque prontidão não é uma condição emocional, é uma escolha. Um corte. Um momento em que você decide que vai, mesmo com a voz trêmula, mesmo com as pernas bambas, mesmo sem garantias de que será bem-sucedido. Os estoicos sabiam disso. O controle que temos não está sobre os resultados, mas sobre as ações. E enquanto você ficar esperando sentir confiança para agir, a vida vai seguir, com ou sem a sua coragem. É importante entender. O medo não é um inimigo a ser eliminado. Ele é um mensageiro. E a mensagem dele é simples. Há algo aqui que importa. Só sentimos medo diante do que tem valor. Por isso, ao invés de tentar se livrar do medo, o mais sábio é aprender a carregá-lo sem deixá-lo guiar o volante. Ele pode vir no banco do carona, pode até sussurrar conselhos, mas não pode ser o condutor da sua vida. Porque se você deixar, ele nunca escolherá caminhos novos, nunca se arriscará em pontes incertas, nunca sairá da rota conhecida. E aí, o que poderia ser uma vida rica em significado se torna um trajeto previsível, seguro, porém vazio. Há um momento em toda a jornada humana em que é preciso parar de pedir permissão ao medo. Parar de consultá-lo como se ele tivesse algo relevante a dizer sobre o seu potencial. Esse momento é quando você percebe que a ação é o único antídoto eficaz contra a paralisia. Nenhuma quantidade de pensamento, planejamento ou visualização substitui o poder transformador de um único passo real. E esse passo, por menor que seja, muda tudo. Ele quebra o ciclo do adiamento. Ele desmonta a ilusão de que amanhã será mais fácil. Porque não será. O amanhã traz outras desculpas, outras distrações, outros disfarces ainda mais convincentes. A única coisa que você realmente tem é este momento. Agora. E ele está esperando sua decisão. Você pode continuar acreditando que precisa de mais tempo. Ou pode começar a entender que o tempo é justamente o que você não controla. O relógio não espera a sua segurança emocional amadurecer. O mundo não pausa para que você se fortaleça. E as oportunidades mais profundas da vida costumam vir sem roteiro, sem ensaio, sem rede de proteção. Elas aparecem com cara de desafio, com gosto de risco, e geralmente exigem uma resposta imediata. Quem vive esperando sentir-se confiante, costuma perder o trem da própria história. A maior parte das pessoas que admira não começou porque se sentia segura. Começou porque estava cansada de não começar. Porque entendeu que a coragem não é a ausência de medo, mas sim a decisão de não ser mais comandado por ele. Porque reconheceu que falhar tentando é infinitamente mais digno do que vencer na fantasia estática da perfeição imaginada. Porque percebeu que mesmo quando tudo deu errado, ao menos ela estava em movimento. E no movimento há aprendizado, a verdade, a vida. O medo não desaparece com palavras. Ele se dissolve na fricção da realidade. Cada ação, por menor que seja, desgasta um pouco do domínio que ele tem sobre você. A cada passo você descobre que aquilo que parecia impossível era apenas desconhecido. A cada tentativa você vai treinando sua musculatura de enfrentamento. Até que um dia, sem perceber, o que antes te assustava agora te pertence. E você olha para trás, não com arrependimento, mas com a gratidão de quem se escolheu quando tudo parecia incerto. Tirar a máscara do medo não é um ato teatral, é um rito de passagem. É o momento em que você decide confiar mais no seu compromisso com o que importa do que na voz da autoproteção. Você pode tropeçar, ser criticado e enfrentar dificuldades, mas pelo menos estará vivo, inteiro, presente. A vida é muito curta para viver em função de manter aparências ou evitar desconfortos. A vida pede presença real, envolvimento, entrega. E essa entrega não acontece depois que o medo passa. Ela acontece apesar dele. Então, se hoje você se vê diante de uma escolha que te paralisa, de uma decisão que parece grande demais, de uma vontade que insiste em nascer, não espere se sentir pronto. Você só precisa se sentir comprometido. Dê o passo, enfrente o abismo, tire a máscara e mesmo com medo comece. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!